Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aí no YouTube. É um prazer para mim estar junto com você. Hoje a gente vai continuar o estudo do livro Poder do Subconsciente. Vamos começar hoje o capítulo 8, Como obter os resultados que deseja. Eu estava falando aqui para o pessoal que já está entrando aqui no Instagram, que Olá, era olá, para ter seja acontecido muito ontem, bem-vindo, muito bem-vinda. O áudio poderia ter entrado, não sei se estava em duplicidade aí, mas se estivesse agora já está ok. Era para a gente ter conversado sobre esse assunto ontem, mas eu precisaria fazer a live um pouco mais cedo, por volta das 2 da tarde, e a internet aqui, não sei se foi na cidade inteira ou no bairro, acho que rebentou um cabo, né, de fibra ótica, alguma coisa assim, e ficou aí de acho que 11 da manhã até 2h30 mais ou menos sem internet, então não foi possível fazer o nosso encontro. Por isso que é importante, né, se você porventura ficou esperando e tal, não foi possível participar, né? não teve a live, eu avisei isso lá no canal do Telegram. Então, se você não faz parte do Telegram, aqui abaixo desse vídeo, né, se você estiver no YouTube, tem o link para você participar do grupo. Beleza? Pessoal chegando, sejam bem-vindos. Coloca para mim se está tudo certo, se você consegue me ver e me ouvir bem. Aqui no Instagram, dá um joinha, coloca um joinha aí se você está me ouvindo bem. Aqui no Instagram acredito que esteja tranquilo, aqui realmente não tem problema, no Instagram é só clicar mesmo em começar e pronto. Aqui no YouTube que pode ter alguma coisinha ou outra. Só esperar alguém aqui falar que está tudo certo, para se porventura estiver dando algum problema a gente já não começar dessa forma. Instagram ok, YouTube também. Então vamos lá, gente. Opa, o que é isso aqui? Então, vamos lá. Como obter os resultados que deseja, né? Esse capítulo, ele é, assim, à medida que vai passando aqui, né? Para você a coisa pode ficando cada vez mais clara. E nesse capítulo, ele traz uma resposta de por que não está dando certo? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou aplicando as técnicas e não está funcionando? Muitas vezes é por uma razão que é descrita nesse capítulo. Então presta muita atenção, você vai perceber como que isso... você, porventura, pode estar cometendo um erro que esteja impedindo as coisas de funcionarem para você. Só falar uma coisa aqui rapidinho. Quem está entrando aí no YouTube, já dá um curtir aí para que mais pessoas possam ver. E aqui no Instagram também, já dá um coração, marca no story, manda para alguém que você acha que deveria acompanhar a gente aqui também. Tá certo? Então vamos lá. Olha só, aqui logo nesse primeiro trechinho que a gente vai conversar, já vai talvez te mostrar uma coisa aí que você pode já perceber de cara. Olha só. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobrimos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja? O que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. Quais são as duas principais razões? Falta de confiança e esforço excessivo. Falta de confiança e esforço excessivo. Olha só, especialmente essa parte do esforço excessivo, é importante você entender isso. Passando para um outro trecho aqui, olha. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá.
Agora presta atenção. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental, né? Essa palavra coerção significa a um esforço, né? Vamos dizer assim. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando, não vou jamais obter resposta, não vejo solução para isso, não tem jeito, não sei o que fazer, estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente. Tal como o soldado marcando passo, você nem vai para frente nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Então, aqui já dá para entender o porquê. Isso pode ser um motivo, né? Não que é um motivo, mas pode ser um motivo de você procurar seguir esses princípios do livro, usar de afirmações positivas ou alguma outra técnica e não conseguir resultados efetivos. Por quê? Você está se esforçando. Você está se esforçando. O esforço é oposto aos princípios desse livro, né? E isso falar sobre isso, a gente tem, né? A gente precisa ter sabedoria para entender o que isso quer dizer. Eu estava falando sobre isso, né, ontem o pessoal do Águias, né, que é um grupo de mentoria que eu tenho, que assim, não se esforçar não quer dizer que para as coisas acontecerem da forma como você quer, que você não vai precisar fazer nada. Não é isso. Não é isso. Não ter que se esforçar quer dizer que as coisas vão ser naturais. Você vai fazer algo, algo vai acontecer. Vai fazer algo, algo vai acontecer. Esforçar é quando você quer, o esforço é simplesmente uma questão disso daqui, ó. É isso daqui. O esforço é quando você vai fazer uma coisa que está contra a sua naturalidade. Por exemplo, gravar vídeos, né? Para muitas pessoas seria o fim. Eu falo, nossa, eu não imagino fazer isso nunca. Existe esforço para isso? Não. Eu estou conversando com você aqui sem nenhum esforço. Não tem nenhum esforço. Para ir numa academia e tal tem que esforço. Não. Para muitas pessoas tem isso de forma natural. Então, só vai fazer esforço quando algo não é natural. E como a gente conversou ontem aqui, anteontem, né, que o princípio do subconsciente é para a vida, ou seja, tudo que é positivo é natural. Se você está se esforçando, você está indo contra o natural. Entende? Se esforçar é ir contra o natural. Continuando. Passando algumas partes aqui. Olha só. Olha isso daqui, ó. Reforçando isso que a gente está conversando. Use a imaginação e não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista, ou seja, resista ao seu intelecto, resista à sua mente consciente. Esqueça a sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Use a imaginação, não a força de vontade. Muitas vezes, a gente... eu tenho um problema, preciso resolver esse problema. Eu quero usar isso intelectualmente, com a força de vontade. Nos treinamentos eu explico isso de forma mais detalhada, mas assim,
os dois lados da nossa mente, né? Uma mente, a nossa mente tem alguns lados, lado consciente e lado subconsciente. O lado consciente é o lado racional e é o lado da força de vontade. Esse lado representa cerca de 5% do seu poder mental. Então, quando você quer usar força de vontade, você está usando 5% do poder da sua mente. 5%. O que isso quer dizer na prática? Se você quiser ficar queimando os neurônios para saber como uma situação vai ser resolvida, exemplo, estou desempregado. Aí eu vou querer conscientemente, nossa, mas será que tal lugar está contratando? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou conseguir um emprego assim? Será que tal. Consciente. O que é o subconsciente? Tá tudo bem. Minhas necessidades aqui já estão atendidas. Tá tudo bem. Isso é usar o subconsciente. E quando você tiver, então, mesmo em uma situação, né, pegando esse exemplo, eu estou numa situação de desemprego. Se você tem essa mentalidade de está tudo bem, a frase que a gente usa bastante no canal, do Deus satisfaz todas as minhas necessidades, de alguma forma as coisas vão acontecer. Pode ser que seja um outro emprego, pode ser que seja uma ideia de alguma coisa que você possa vender sem necessariamente ser um emprego formal. Pode ser que alguém que estava te devendo há muito tempo te pague. Pode ser que o governo vá lá e faça uma coisa extraordinária e Pode ser que você tropece em uma mala cheia de dinheiro. Não importa o como. Não importa. Quando você tem o sentimento, aí eu estou pegando esse exemplo de uma pessoa desempregada. Quando você tem o sentimento de tá tudo bem, de alguma forma, nem que aconteça, né, como é descrito na Bíblia, que caia o maná do céu, nem que isso aconteça, tá? Desde que você não queira ficar usando a força de vontade. Agora, os 3 passos para ter sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Primeiro, reconheça ou admita o problema. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Terceiro, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Então, nesse exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu estou dando aqui, né, de alguém desempregado. Primeiro, reconheça, estou desempregado. Primeiro isso. Depois, transfira o problema para a mente subconsciente. O transferir aqui já é o tá tudo bem. Quando, por exemplo, os exemplos que foram dados aqui, até o momento no livro, a maior parte deles foram relacionados à saúde, né? O que era transferir o problema? Está tudo bem. A gente viu, por exemplo, aqui uma questão de uma senhora, né, que ela tinha problema de memória. O que foi transferir o problema para o subconsciente? Foi, minha memória está ótima. Eu lembro de tudo que eu quero e tal. Isso é o transferir. Depois, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Esses são os 3 passos da oração bem-sucedida. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo, como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui. E diga ao estado ou circunstância em que se encontra. Isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Fantástico isso daqui. Fantástico. Uma última parte aqui para a gente conversar dentro desse capítulo. Fala sobre o conflito. Olha só. O conflito entre o desejo e a imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar a oposição, porém, cria oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição.
Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. Repetindo. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito diz a Bíblia: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou o acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente, no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação. Olha só, isso está sendo repetido o tempo inteiro, praticamente todos os capítulos. Olha. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação, entrando em estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativas que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer. E acontecerá. Elas sabem que tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer. E acontecerá. Aí vem um exemplo. Uma moça chamada Sara procurou-me, acho que é Sara mesmo, tem um H no meio aqui, mas vamos chamá-la de Sara. Procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo, e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sara colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar com tanta clareza quanto possível um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhe as explicações. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado, completo, com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentido como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. Gente, então assim, olha, esse ponto principal desse capítulo, questão de força de vontade, de querer forçar. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Não acontece de forma... Se você quiser forçar algo, não vai. Sabe? Se você quiser, você tem que sentir aquilo naturalmente. Nossa, eu tenho que ter um determinado pensamento, eu tenho que... Não é assim que funciona. Não é assim. E sempre, praticamente todo o capítulo está falando sobre isso, sobre antes de dormir.
antes de dormir. O tempo inteiro, antes de dormir é o melhor momento. Antes de dormir é o melhor momento. Então, siga o que está sendo falado aqui. Faça a técnica que você fizer de visualização, de afirmações, seja o que for, antes de dormir. Inclusive, se você não conhece, se você não fez ainda, se você não se inscreveu, eu sugiro que você conheça aqui as reprogramações subliminares, né, que é uma técnica que eu criei de como que você insere alguns tipos de pensamento de prosperidade, pensamento relacionado à autoconfiança e poder pessoal, como que você insere isso na sua mente da forma mais fácil e rápida possível, usando áudios de reprogramação subliminar antes de dormir e logo depois de acordar. Se você não conhece ainda, tem o link aqui abaixo. Esse é o principal momento, antes de dormir e logo depois de acordar. São os principais momentos, porque aqui já está explicado. Nesses momentos são os momentos que você está menos consciente, sabe? Presta muita atenção nisso, porque muitas vezes você está errando simplesmente a questão de tempo, sabe? Você está querendo usar dessas técnicas agora não dá, a não ser que você entre em estado de relaxamento profundo, sabe? Mas enquanto você está aqui 100% alerta, estado cerebral beta, não dá, você está muito consciente, então use a técnica certa no momento certo, tá? E pegando o princípio, assim, a questão principal desse capítulo, não haja com força de vontade. E um outro ensinamento que você pode ter aqui também é a questão aqui, olha, desse exemplo, né, da pessoa aqui relacionada a um processo judicial, né? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça de uma determinada maneira. Muitas vezes a gente quer que seja de uma determinada maneira, mas talvez aquela maneira não seria a melhor para todos envolvidos, vamos dizer assim. Então, olha só a afirmação que ela falava, né? que ela ouvia o advogado dela falando, olha, o caso foi resolvido de modo amigável, foi uma solução que agradou a todos. O que ela fez aqui? Ela falou, olha, vai ser resolvido da melhor maneira possível. Vai ser resolvido da melhor maneira possível. O que é isso? Vamos pegar o exemplo que eu falei aqui do emprego, né? Você pode co-criar o emprego dos seus sonhos, o emprego que você quer? Pode. Mas, com toda certeza, se você soltar, ou seja, se assim, olha, o que você realmente quer? Né? Então, se você tem um problema de emprego, você está chateado com a questão do emprego, o que você quer é dinheiro. Você quer resolver uma questão financeira. Então, se você sentir está tudo bem financeiramente, isso você está soltando. Essa é a forma mais fácil da coisa acontecer. Entende? A resistência é menor. A resistência é menor. Tudo está bem. A resistência é menor do que... eu falo assim, olha... gente, tem um princípio que é o seguinte. Você pode ter tudo desde que você não precise. Você pode ter tudo desde que você não precise. A forma mais fácil de você criar algo é quando você não precisa. Quando você está em momento de necessidade, você tem que ser... assim, ó... Você tem que ser o mais, como é que eu posso dizer? Você tem que ser o mais aberto possível às infinitas possibilidades, sabe? Então, se você está em um momento de necessidade, cara, eu quero um emprego novo, eu quero que o meu negócio... Não, está tudo bem financeiramente. É isso. Não, você já está bem, você está tranquilo, aí você cria conscientemente o que você quer. Tá. Essa posso te garantir que é uma forma muito mais fácil, é uma forma de menor resistência. Tem acho que já no próximo capítulo vai falar sobre essa questão de resistência. Tá? O próximo capítulo vai falar sobre dinheiro, exclusivamente sobre dinheiro, e ele vai falar sobre resistência. Tá? Depois eu acho aqui direitinho. Beleza? No canal do Telegram vai ter lá o resumo desse capítulo. Beleza? Se você não faz parte ainda, faça parte aí. Você que estiver aqui no Instagram, lá no YouTube, né? Vai lá na live do YouTube, abaixo tem um link para você participar do canal do Telegram. Lá é falado tudo, né? Tanto as novidades aqui relacionadas
ao conteúdo, se porventura a gente precisar mudar o horário, alguma coisa assim, e também os resumos dos capítulos. Amanhã, às 3 horas, como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza. Como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza. Espero vocês aqui amanhã. Tá? Tenho certeza que vai ser um excelente tema para a gente conversar. Tá certo? Só antes de fechar aqui, deixa eu ver alguns comentários aqui de vocês. Pessoal ali agradecendo. A Rose falando: o segredo é imaginar como se já tivéssemos. Exatamente. A Miri auxiliando aí com os 3 passos para a oração ser bem sucedida. Maravilha, gente. É muito bom ter vocês aqui. Tá muito bom. E espero vocês novamente aqui amanhã às 3 da tarde. Beleza? É isso. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.